sou um especialista nas leis de incentivo ao esporte no país. E as pessoas às vezes dizem assim, falta investimento. Não falta investimento. Investimento tem muito. O que falta é o dinheiro chegar até a mão do atleta. Então, as leis funcionam da seguinte maneira. Antigamente, quando alguém ganhava na Mega Sena, por exemplo, ele ganhava 40% da arrecadação, 60% ficava para o governo. Hoje em dia não é mais. Quem ganha na Mega Sena ou em qualquer loteria, ele ganha 38%. 2% é dividido da seguinte maneira, semanalmente. 75% para o Comitê Olímpico Brasileiro, 15% para o Comitê Paralímpico, 10% para o Ministério do Esporte. Tem a lei de incentivo ao esporte, que beneficia entidades esportivas. Nenhuma empresa, por exemplo, se quiser patrocinar o Jefferson, um dos meninos aqui, fala assim, olha, eu quero destinar 1% do imposto que eu pago para o governo para patrocinar este atleta. Não pode. Atualmente não pode, ele só pode beneficiar entidades. O dinheiro não chega na mão do atleta. E o terceiro ponto é o Bolsa Atleta que o Ministério do Esporte concede. Os meninos foram para a Olimpíada, a partir do ano que vem eles têm direito a uma Bolsa Atleta de R$ 2.500. Só que é o seguinte, se eles arrumarem um outro patrocínio, um patrocínio, por exemplo, de R$ 2.000, ele não vai ganhar 4.500, ele escolhe, ou ele ganha 2 ou 2.500. Então, isso é muito cruel. Poderia receber os dois. Poderia receber os dois. E é o que nós estamos pleiteando. Agora que se abriu realmente essa discussão, porque são milhões e milhões da Lei Piva, que tira o dinheiro da loteria, milhões e milhões da Lei de Incentivo ao Esporte, e, infelizmente, também é uma outra crueldade. 1% só. O empresário ele pode destinar, porque houve uma campanha pública dos artistas, eu não preciso nem citar o nome, mas artistas famosos que prestaram um grande desserviço ao país. Que é o seguinte, existe uma lei chamada Lei Rouanet, que o empresário ele pode destinar 4% do imposto para projetos culturais. Mas se for esportivo, ele pode destinar somente 1% na lei de incentivo ao esporte. Na prática, significa o seguinte, o empresário, por exemplo, pagou 10 milhões de reais de imposto. Se o projeto for cultural, por exemplo, um grupo de capoeira, uma orquestra, uma banda, ele pode destinar 400 mil reais. Mas se for um projeto esportivo para ensinar crianças o atletismo, o vôlei, a natação, ele só pode destinar 100 mil. Ou seja, a cultura, por lei, no nosso país, vale 4 vezes mais do que o esporte. E o mais grave, para patrocinar muitas vezes peças de teatro, que o cara ele vai ter que pagar 150, 200 reais, quando é preço popular 60 reais. Os garotos não têm acesso àquilo e o produtor da peça ainda ganha, porque ele tem bilheteria, recebeu ajuda do governo, 4 vezes mais do que o esporte, para fazer uma coisa que a gente sabe que os meninos, as meninas da periferia não vão lá, não vão ter acesso àquilo. Então, é uma coisa assim que alguém tem que ter coragem e levantar essa bandeira e dizer, olha, o que está faltando não é um investimento no esporte, porque as estruturas estão sendo feitas e até que razoavelmente bem feitas, cumprem o seu papel, mas precisa chegar dinheiro na mão dele, na mão dele. Por quê? Porque ele não é só um ser atlético, ele é um ser social, ele precisa de roupa, ele um dia vai ter uma namorada, vai casar, precisa de sustento para a sua própria vida. Muita gente está falando do fiasco de medalhas, né? E isso se deve a uma política que nós temos de incentivar principalmente modalidades coletivas. Claro. Então, por exemplo, uma equipe de futebol, quando vai para a Olimpíada, são 11 jogadores, 12 reservas, mais comissão técnica, médico, fisioterapeuta, são 40 pessoas mais ou menos, que precisa pagar passagem de avião, estadia, para 40 pessoas para disputar uma medalha. Muitos desses países, os Estados Unidos, a China, os países europeus, Cuba, investem em modalidades individuais. Modalidades como o atletismo, que disputa muitas, mas muitas medalhas, em diversas provas, a natação, as lutas, a luta olímpica, a Caixa também é patrocinadora oficial da luta olímpica brasileira, graças a Deus, através de um projeto que eu fiz, e eles compraram
disputa, por exemplo, 72 medalhas em 18 categorias de peso. O judô disputa, são 14 categorias de peso, né? A luta são 18. O boxe, as lutas, trazem muitas medalhas para o país. Países como Cuba, às vezes, estão à frente do Brasil, né, por conta disso. Agora, tem uma coisa também que não se pode fazer essa conta. Como eu vi, por exemplo, na imprensa, falando que os países vencedores no atletismo, o Quênia, estão à frente do Brasil em número de medalhas. Por quê? Porque eles investem principalmente em modalidades individuais. Mas a gente não pode fazer essa leitura do número de medalhas igual ao desenvolvimento social. Claro. Porque eles ficaram à frente, por exemplo, da Suécia, né, que está bem para trás da gente. Claro. Então, países com índice de desenvolvimento social muito maior que o nosso não tiveram o mesmo desempenho que nós.